Estamos então dando início aqui ao conteúdo teórico da aula de desenvolvimento de software, a introdução ao versionamento de código. E aí a aula de hoje será razoavelmente curta, a parte mais teórica, mas ela é talvez uma introdução aí, principalmente para quem está começando a trabalhar com a questão de versionamento. Só fazendo um breve comentário aqui sobre o nosso calendário de aulas, nós estamos hoje na aula de introdução ao versionamento de código. Esta é praticamente a última aula teórica do bimestre, né? Então a gente encerrando essa aula de hoje, lembrando que na próxima terça-feira é o feriado de Tiradentes, então a gente não terá aula. A gente provavelmente deva voltar no dia 28 com o caderno de provas, que é a avaliação bimestral aí referente a esse bimestre. As posições, vai se manter a avaliação bimestral online, porque daí não seria caderno, não seria presencial, deve sair essa semana ainda pelo núcleo do Centro de Tecnologia, que vai definir para a gente aí como que vai ficar a questão da avaliação, tá ok? Então, e vejam vocês que ali, ó, eu estou com o prazo do dia 30 nesse calendário, que é o prazo para vocês apresentarem o trabalho que foi feito no projeto de vocês. Então, eu vou já na próxima semana organizar aí também como vocês devem proceder para fazer essa apresentação e mostrar o trabalho que vocês desenvolveram, tá ok? Bom, vindo aqui para os sistemas de versionamento, eu hoje vou comentar com vocês basicamente, vou mostrar algumas informações básicas sobre os sistemas de versionamento, quais são os sistemas que eu já utilizei, eu tenho utilizado, e mostrar dentro do Visual Studio como que vocês procedem para vocês fazerem o versionamento do projeto de vocês dentro do Git, tá? Então, dentro das ferramentas, os sistemas de versionamento que a gente mais utiliza, está aí o GitHub, que provavelmente seja um dos mais importantes de código aberto, principalmente disponível. Além do GitHub, a gente tem o GitLab. Eu tinha preferência, utilizava muito o GitLab, mas eu tive verificando, fazia algum tempo que eu não acessava ele, agora recente eu acessei e verifiquei que acho que eles mudaram as políticas lá da questão da versão gratuita e tal, então eu vou ter que entrar, dar uma estudada para ver como ele funciona. Mas eu vou mostrar para vocês detalhes sobre isso. E a terceira possibilidade aí é o Bitbucket. Eu não sei se alguém da turma aí já utilizou, eu já tive outras turmas, vários alunos que utilizavam, e eles gostavam bastante do Bitbucket também. Só que eu nunca utilizei, então eu não consigo dizer assim. Ele me parece ser muito parecido com o GitLab, pelo que me disseram. Mas realmente eu não saberia opinar sobre o Bitbucket, tá? Então vai ficar aí para vocês, para quem quiser experimentar e testar, talvez uma alternativa a mais aí. Então estas três, pessoal, seriam as três versões assim mais comuns aí que aqui no dia a dia do mercado para fazer versionamento que o pessoal utiliza. E claro, de longe, o GitHub é uma ferramenta das mais populares de versionamento de código, tá? A gente vai dar uma olhadinha nele já ali, daí eu vou explicar para vocês alguns detalhes, né? Um básico aí pelo menos dessa questão do GitHub. A minha página do GitLab, ela está funcionando, continua valendo, tá? Agora, pode acontecer se eu ver que mudou a política, sei lá, até questões de custo, venha a ter alguma interferência, aí eu possa vir a fazer alguma mudança. Então, quem quiser acessar é gitlab.com/gilbrilhador, tudo junto, igual está aqui na minha assinatura, tá certo? Então, esta é a página do GitLab. E uma das escolhas que me fez optar pelo GitLab na época era porque assim, eu tenho aqui projetos, tá? Então eu posso acessar os meus projetos aqui, ó, vejam só, Your Projects, né? Então, veja que eu tenho vários, o que eles chamam de projeto aqui, tá? E esses projetos, é claro, aqui é tudo de código aberto, era principalmente o que eu tinha feito dentro das aulas que eu ministrei. Então eu ia versionando, né? Tudo quanto é código que eu fazia, eu colocava aqui no GitLab. Ó. Pode ver que tem bastante coisa de Android, né? Vamos ver o que mais aqui.
Então, esta era uma das organizações deles. É bastante coisa mesmo de Android. Vamos pegar lá na frente. Aqui algumas coisas em C++ também, C Sharp, Java, tá aqui, tem vários projetos aí. Aí o que acontece? Mas eu gostava principalmente porque o GitLab oferecia para mim essa organização em grupos aqui. Então o que eu podia fazer era organizar meus projetos em grupo. Então, quando eu organizo em grupo, ó, veja, eu tenho aqui meus projetos, tenho minhas aulas, tem algumas coisas do Positivo aqui também, ó, algumas coisas pessoais aqui que poderiam ficar abertas. E aqui entrando, por exemplo, em minhas aulas, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu tenho de projetos de aula que eu trabalhei de 2013 até 2018, eu estava usando aqui o GitLab. Agora, a parte interessante é porque como ele organizava por grupo, vamos pegar aqui, por exemplo, 2016. Só quando eu chegava, por exemplo, ó, então eu tinha Android, aula de Java aqui também, vamos lá, avançando nos grupos. E aí sim, aí eu chegava nos projetos. Ó. Então veja que aqui eu tenho vários projetos. Vou pegar esse exemplo aqui só para a gente ver. Ó, quando eu chegava no projeto é que eu faria aqui o clone dele. Tá? Então veja que eu conseguia, através do GitLab, ter uma ramificação, como se fosse uma profundidade de várias árvores, para depois eu chegar no clone. E aí o GitHub, ele não tinha esse sistema de grupos, então sempre todos os projetos estão na raiz do GitHub. E eu, faz tempo, é claro, não estou explorando o GitHub para ver se ele evoluiu, mas agora, se tiver alguma mudança, aqui na cobrança do GitLab, aí provavelmente eu vou mudar para o GitHub, ficar totalmente no GitHub. O meu GitHub, só mostrando para vocês mais uma vez, ele é github.com/gilbrilhador. Então é esse barra, se vocês digitarem lá github.com/gilbrilhador, vocês caem nessa página minha, que é a página inicial. E assim, quando você olha no GitHub, você tem o que eles chamam de repositórios. Então, todo o versionamento que você fizer vai virar aqui um repositório, tá? E esse repositório, dentro dele vai estar os códigos que você tenha versionado. Então, por exemplo, nesse caso aqui é um exemplo Git, né? É um modelo, eu fiz um teste agora há pouco para mostrar, para deixar configurado aqui para vocês verem. Então, só uma introdução rápida assim, sobre a questão de versionamento de código para quem talvez nunca trabalhou aí, é assim. Você configura na máquina de desenvolvimento, no computador de desenvolvimento, o Git, que nós chamamos, né, que é a ferramenta. E esta ferramenta Git, ela é responsável por, com base em alguns comandos que você executa, enviar tudo que você está desenvolvendo, pegar todo esse projeto e enviar para um servidor que fica controlando as versões desse sistema ou desse código que você está trabalhando. Quando nós queremos proteger, ou seja, versionar o nosso código, normalmente nós fazemos o que é chamado de push, que é enviar, então é do inglês empurrar, né? enviar o código que está no nosso computador para a máquina que é o servidor que cuida da versão do código. Então, esse processo de pegar o arquivo que está numa máquina e mandar para outra, no caso do Git, é o processo de push, que é o envio do arquivo para o servidor de versionamento. Só que quando a gente faz isso, a gente é obrigado a fazer o que é chamado de commit. Então, aqui, ó, veja que eu tenho nesse Git aqui, eu tenho aqui chamado commit. Ó. Ele está dizendo que foi feito 3 commits nesse repositório. Então, o commit é o que? É quando você dá um push, você envia o arquivo para o repositório e ele grava nesse repositório todos os arquivos que você precisa ter lá. Então, esse é o commit. Quando você pega o arquivo do repositório e traz para o seu computador, ou seja, você pega do servidor e traz para o seu computador, esse processo é chamado de pull, que é pegar o arquivo e trazer para a sua máquina.
A questão de versionamento de código, pessoal, eu estou chamando a aula de hoje muito mais só de introdução, porque ele tem muito mais coisas para aprender. Então, a gente vai fazer o trabalho de versionamento de código utilizando linha de comando, por exemplo, é uma possibilidade. Dá para fazer tudo por linha de comando, só que daí você tem que memorizar uma série de linhas de comando. Você vai utilizar uma IDE de desenvolvimento. Então, nós estamos usando aqui o Visual Studio. Então, a IDE que você está utilizando, ele tem alguma interface visual para te ajudar nesse processo. Então, se ele tiver uma interface visual, você não precisa ficar memorizando os comandos. Aí você vai usar a interface gráfica para isso. Então, isso eu estou falando usando o Visual Studio, mas se você estiver usando Eclipse ou qualquer outra ferramenta, você vai ter que descobrir se essa ferramenta tem alguma ferramenta visual para te ajudar. Agora, o próprio Git, se você pegar ele, procurar lá Git for Windows, por exemplo, para quem usa o Windows aí, você vai ver que existe uma ferramenta visual também que pode te ajudar a trabalhar com essa questão de versionamento. Então, vai muito de cada pessoa, de cada programador. Se você quer utilizar linha de comando para fazer ou se você quer utilizar uma interface visual. Eu diria que a maioria das pessoas sempre optam por uma interface visual. Mas, para aquele que quiser utilizar também linha de comando, não tem nenhum problema. É mais uma possibilidade, tá ok? Eu aqui na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, basicamente, através do Visual Studio, lá, como é que você pode fazer para versionar um projeto aqui. E aí eu vou colocar esse projeto aqui dentro da minha conta do GitHub, e que é basicamente o que vocês irão fazer com o projeto de vocês também, tá ok? Esta página aqui, ela é a página do Git, da ferramenta Git, né? Então, a URL dela é git-scm source control management.com/downloads, né? Então, se você procurar lá download do Git, ele vai cair, o instalador do Git, ele vai cair nessa página, que é a página principal do Git. Aí você pode baixar, fazer o download da última versão e fazer a instalação desse Git manualmente lá no seu computador. Então essa é uma possibilidade. E além do instalador, você pode instalar uma interface gráfica. Veja que ele está mostrando aqui as opções de interface gráfica também para você utilizar o Git. E aí, naturalmente, você vai ter que ver aqui as documentações. Se quiser utilizar ele via linha de comando, ele tem um exemplo aqui, ó, de clone via linha de comando, para ser utilizado também. Então, esta é uma estratégia de instalação do Git. Só que você tem que garantir que todos os passos aqui da documentação de instalação tenham sido bem feita, para que a hora que o Visual Studio for processar, ele saiba que o Git está funcionando no seu computador. Então, no final da configuração manual, você tem que ir em qualquer linha de comando, qualquer tela lá, daquele prompt de comando do Windows, tem que digitar Git e ele tem que reconhecer. Então aí você já fez a configuração padrão para poder utilizar o Git, né, no seu computador e fazer o versionamento no GitHub. A opção de instalar o Git de forma mais automática, quando instalando o Visual Studio ou posteriormente, é utilizando o Visual Studio Installer. Então, na própria configuração do Visual Studio, você pode já pedir para ele incluir para você o Git, a ferramenta Git para ser utilizado dentro do Visual Studio. Isso pode ser feito aqui, eu estou com o Visual Studio Installer aberto, você vem na opção do Visual Studio que você quer incluir, nesse caso o Visual Studio Community 2019, e eu vou clicar aqui em modificar. Quando eu clico em modificar, ele abre a minha opção para eu poder selecionar o Git e incluí-lo no projeto. Então eu vou pegar aqui na tela que eu estou, vou vir em componentes individuais e vou pedir aqui a ferramenta Git. Então veja que no meu caso, ele já tem aqui, ó, a Git Extension, que já está instalada no meu computador, mas eu vou pedir para ele instalar o Git para o Windows. Então com isso aqui ele vai adicionar para mim no meu projeto, no meu computador, né? Vou aqui modificar, cliquei, ele vai fazer todo o processamento de download desta opção e configurar, já deixar instalado então no meu Visual Studio.
com isso eu já poderia utilizar dentro do Visual Studio a ferramenta de commit lá, que vai enviar todos os dados para o GitHub. Já está concluindo aqui a instalação. Muito bem, então está feita a instalação aí do GitHub for Windows para utilizar no Visual Studio. Eu vou criar um projeto, vai ser do tipo console mesmo aqui, tá, pessoal? Eu vou console.app, next, e eu vou chamar isso aqui, ó, esse projeto de exemplo Git aula. Tá? É um outro exemplo aqui só para mostrar para vocês como é que funciona a questão do versionamento através do Visual Studio. O próximo passo aqui é você conectar o seu Visual Studio na sua conta que você tenha criado lá no GitHub. Então, é óbvio que para quem for utilizar o Git aqui no Visual Studio, você precisa já ter criado a conta lá no GitHub. Então, por isso eu fiz questão de entrar lá e mostrar para vocês a minha conta no GitHub. E aí, aqui no Visual Studio, você, em extensões aqui, você tem que garantir que o quê? Que você tenha instalado o GitHub, a extensão do GitHub no seu Visual Studio. Ó. Então, a extensão que tem que estar instalada, no meu aqui já está, é essa aqui, ó. GitHub Extension for Visual Studio. Esta ferramenta vai acrescentar recursos para você poder, então, conectar no GitHub e fazer o versionamento de código. Tá, ok? No meu caso, eu não preciso, né? Porque já está instalado, mas vocês, provavelmente, quem não tem configurado ainda, vai ter que instalar essa versão, tá? Então, repetindo, vem aqui em extensões, gerenciar extensões e procura esta ferramenta que é GitHub, essa extensão que é o GitHub Extension for Visual Studio. Ok. Bom, dito isso, depois que você configurou o GitHub aqui dentro do Visual Studio, no View Other Windows aqui vai aparecer essa opção aqui, ó, GitHub, dentro do Visual Studio. Então, View, Other Windows, GitHub. Quando você clica, ele cai nesta tela, que é a tela de versionamento aqui, de publicação lá no GitHub. Agora, veja o que ele está dizendo para mim. Ó, eu não pude encontrar um repositório Git aqui. Abra o Git no projeto ou clique File New e adicione um controle de versão, de versionamento para o projeto que você está querendo. Então, o que aconteceu, o que ele disse? É que eu criei essa solução, chamada exemplo Git aula, mas ele não está em nenhum repositório ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir esse projeto no versionamento de código. E aí eu posso fazer isso aqui pelo File, aqui, ó, estou vendo aqui File, aí aqui Add, opa, aqui ó, Add to Source Control, aqui ó, veja que eu tenho aqui o comando, tá vendo? Então, esta é a opção que eu vou utilizar para poder fazer esse projeto ser versionado. Então, adicionar para o controle de versionamento, deixa ele processar aqui. Ah, ok. Ele já processou. É que eu não tinha percebido, mas ele já processou. Ele já colocou o cadeadinho aqui, ó, já está pedindo para fazer check-in, já adicionou. Quando eu volto no GitHub aqui, ó, veja que ele já mudou a cara. Então, ele já está dizendo que ele tem aqui o GitHub, exemplo Git aula, e já está pedindo para eu iniciar a publicação deste projeto meu lá no GitHub. Então, eu vou dar o Get Started aqui e ele já vai preparar aqui o caminho. Bom, quando eu entro aqui, veja que ele tem algumas opções. Ó. Ele pode publicar para o Azure DevOps, né? Para o GitHub ou para um outro repositório remoto. Eu vou utilizar o GitHub. Lembrando, vocês estão percebendo que a minha conta já está adicionada aqui, ó. Então, essa conta já está vinculada porque eu já adicionei essa conta antes. Para quem nunca adicionou, vai chegar aqui e vai ter a opção para adicionar a conta. Então, você vai pegar a sua conta do GitHub e adicionar aqui. Adicionou a conta, pode dar o nome do projeto. Nesse caso, vai ficar exemplo Git aula mesmo. E aí, aqui na descrição, eu vou colocar aqui exemplo, deixa ele, exemplo de versionamento de código
durante a aula. Ok? Vejam que eu posso optar por criar esse repositório do modo privado. Aí você tem que ver lá a política, né, de como que você pode manter código privado no GitHub. Provavelmente tem que ser, às vezes, uma conta comercial. Eu não sei se eles permitem, hoje ainda eles permitem você ter um repositório privado, mas a gente não vai marcar. E aí, mandar publicar. Lembrando que, assim, para que isso aqui funcione, então tem que estar. A ferramenta Git tem que estar instalada no seu computador, que você pode instalar manualmente ou através do instalador do Visual Studio. Tem que estar com este plugin, que é o plugin do GitHub, a extensão do GitHub instalada para você ter acesso a esta interface. E aqui você tem que estar conectado na sua conta. Então, são 3 situações. E aí, você pode clicar no Publish aqui para ele fazer esta publicação. Quando você configura a sua conta, muito bem, ó, veja que ele já está dizendo para mim que isso foi lá para o meu versionamento. O repositório foi criado com sucesso, ó, e ele já disse para mim que ficou github.com/geobrilhador exemplo git aula. Então, se eu clicar aqui, ele vai mudar de tela. Se você procurar agora no meu GitHub geobrilhador/exemplo git aula, vejam vocês que aquele código, ó, ele está dizendo aqui que foi versionado há 4 minutos, tá? Há 4 minutos atrás. E o código exemplo git aula, que é um projeto console, né? Você veja que é um programa básico aqui, ó, já está disponível. Olha lá, o código C# está aqui. Já está disponível para vocês, para quem quiser acessar, na verdade, acessar isso aqui através do navegador agora. Então já está compartilhado. O que pode acontecer é o que eu vou mostrar para vocês agora, digamos que lá no seu projeto agora, você acrescente uma classe, lá, por exemplo, eu só tenho a Program.cs. Então eu vou lá no projeto, vou adicionar mais uma classe aqui e quero enviá-lo de volta para o repositório. Então aqui estamos no Visual Studio novamente, no exemplo Git aula, no Solution Explorer. Observem que eu estou com o exemplo Git novamente aberto e vou adicionar uma outra classe nele aqui. Ó. Adicionei, novo item, não vou nem dar nome para a classe, vai ficar class 1 mesmo, vou dar adicionar. Ok, adicionou aqui o class 1. Veja que ele ficou com um sinalzinho de mais aqui, porque como esse projeto está já no modelo de versionamento, ele está dizendo que essa classe está pendente de ser adicionada lá no versionamento. Agora, para poder enviar essa classe, eu não vou usar mais o GitHub aqui, esse menu do GitHub. Agora eu vou usar esta outra ferramenta chamada Team Explorer aqui, ó. Então, o Team Explorer é a ferramenta que vai se encarregar de ir monitorando as mudanças que ocorrem no repositório, tá? Então, eu vou clicar aqui em Changes, ó, cliquei. Veja que ele já identificou que eu acrescentei mais uma classe aqui. E aí sim, para eu enviar essa classe que está no meu computador para o repositório lá no GitHub, eu venho aqui e digo por que eu estou versionando, né? Vou colocar aqui uma mensagem dizendo inclusão de nova classe no projeto. Veja que quando eu digito isso aqui, ele já acrescenta para mim aqui, ó, ele já habilita a opção de commit all. Então, eu poderia fazer só commit, mas eu já vou mandar fazer o commit e a sincronização do projeto com o GitHub. Cliquei aqui, ele já está processando, ok, as mudanças enviadas. Voltando aqui para o meu Solution Explorer, deixa ele voltar. Ok, agora observem que a classe ganhou um cadeadinho aqui também, ó. Então significa que agora ela já está versionada lá no GitHub novamente. Exemplo Git aula. E olha aí, o class1.cs, ó, com aquela mensagem que eu coloquei, inclusão de nova classe no projeto há 1 minuto atrás. Então o projeto foi versionado há 9 minutos e a classe foi incluída agora há pouco, né? Há pouco mais de 1 minuto aí.